O maior ato de amor que alguém pode fazer por outrem é dar a sua vida pela pessoa. Imagina que alguém que você ama muito, isso é uma suposição, obviamente. Isso pode ser feito de forma parcial também, né? Antes da suposição final. Mas alguém que você ama muito precisa de um transplante de fígado. Eu não sei exatamente como esse processo se dá, mas eu entendo que o doador tem que tirar um pedaço do fígado dele, então doar para que isso seja reconstituído no organismo daquela pessoa que vai precisar. Há órgãos nossos que podem ser dados, e eu tenho o pensamento da doação principalmente de alguma coisa que é preciosa, que você daria para alguém que você ama, aquela pessoa mais nova, uma filha, por exemplo, que você ama muito, e a vida dela dependeria de você dar um órgão precioso seu, pulmão, e você demonstraria de uma maneira concreta que você a ama fazendo isso. Mas mais ainda, penso eu, prova maior seria uma situação hipotética na qual você desse um órgão seu que implicasse na sua morte. Você dá para a pessoa e aquilo ali vai redundar ou numa abreviação enorme do curso da sua vida. Eu não tenho muito conhecimento médico para dar uma ilustração, mas é uma suposição. Mas eu penso que este ato seria o ato derradeiro e maior, prova de amor, porque você não ia fazer isso por qualquer pessoa, você ia fazer isso talvez por um filho que você ama desesperadamente, talvez pela sua esposa ou pelo seu esposo. Jesus fez a maior prova de amor, dando-se a si mesmo, dando o seu corpo, dando a sua vida por nós. Não há maior prova de amor do que essa. Não existe nenhuma maneira de demonstrar amor do que se entregar a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que este, disse Jesus, de dar a sua vida pelos seus. É o que Jesus fez. Jesus se entregou a si mesmo, mostrando um grande amor, um amor apaixonado, um amor compromissado comigo e com você. Nós estamos fazendo uma breve série falando sobre amor, trazendo mensagens de encorajamento para você. Quarta-feira retrasada eu iniciei esta série e eu falei a respeito do grande amor do Pai. Quantos estavam aqui na quarta-feira passada? Levantem a mão. A maioria. Falei a respeito do quarta-feira retrasada. Falei sobre o grande amor do Pai. E eu fiquei surpreso que, embora eu repetisse várias vezes ao ponto de enfadar alguns, eu usei um texto gancho que diz basicamente o seguinte: Pedro, eu orei para que a tua fé não desfaleça. Esse foi o texto que eu utilizei. Estranhamente, isto quer dizer, o que quer dizer isso? Eu orei para que a tua fé não desfaleça. O que significa esta sentença estranha? Significa o seguinte: quando tu tiveres afundado na lama e pecado, quebrado a cara, Deus ainda te ama. É isso que significa. Eu fiquei surpreso que uma pessoa veio conversar comigo e disse que não entendeu isso. Pois então eu vou repetir pela enésima vez. A sentença, eu orei para que a tua fé não desfaleça, igualdade, 2 igual a 2. O outro lado isso quer dizer que
quando você pecar pela milésima vez, Deus ainda te ama. É isso que quer dizer. É isso que Jesus estava tentando dizer para Pedro. Quando tu negares, quando tu cometeres a maior afronta a Jesus, Deus ainda te ama. Tu precisa saber disso. E eu tentei aplicar este princípio para mim e para a tua vida. É muito importante que quando você estiver no fundo do poço, você pecou o mesmo pecado pela milésima vez, você creia que Deus ainda te ama. Para mim, isso é um encorajamento muito grande, meus irmãos. Eu não sei se vocês se sentem encorajados. Um pecador como eu se sente muito encorajado. Quando eu tropeço, ainda outra vez, Deus continua me amando. Deus ainda me ama. Deus ainda te ama. O diabo quer dizer que ele não te ama mais porque tu falhaste de novo. Não, não crê. Deus ainda te ama. Este foi o grande amor do Pai. Eu queria falar um pouquinho, uma breve reflexão sobre o grande amor do Filho, o grande amor de Jesus. É interessante, eu já disse isso outras vezes, mas vale a pena repetir. Eu acho que é Pedro que diz que não é demais eu dizer-vos outra vez, enquanto estiver neste tabernáculo. Então, dizem os especialistas que até a 11ª repetição você não entendeu. É de 11 em diante que você começa a entender. Mas existe uma semelhança muito grande entre o Filho e o Pai. Por sinal, o grande teólogo suíço Karl Barth disse o seguinte: você quer saber quem é o misterioso criador deste universo? Quem é este ser escondido que criou o céu, as estrelas, as montanhas, os buracos negros, as constelações? Você quer saber quem é essa pessoa? Olha para o rosto barbado do Nazareno. É Jesus. É Jesus que criou. E é exatamente isso que o Filho diz a Felipe. Em um texto clássico, João 14, Jesus diz, eu leio numa versão um pouco diferente: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Porém agora vocês conhecem o Pai e vocês têm visto o Pai. Senhor, disse Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe, você não me conhece? Eu tenho estado contigo todo este tempo. E aí Jesus diz uma coisa preciosa: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para o meu rosto, está olhando para o rosto do Deus misterioso, o Deus criador dos céus e da terra. Considera estas palavras. Às vezes, nós que estamos tão familiarizados com a Bíblia, passamos por cima e não ponderamos. Mas existem consequências tremendas nessas palavras que eu acabei de ler para vocês. João 14, 7 em diante. O que Jesus está dizendo é que quem contemplava a face do Nazareno, 2000 anos atrás, estava contemplando o rosto de Deus. As palavras de Jesus eram as palavras de Deus. As ações de Jesus eram as ações de Deus. As atitudes de Jesus eram as atitudes de Deus. Os desdobramentos, repito, deste pensamento são de uma profundidade quase que insondável. Mas, pastor Raik, se Jesus age como Deus, como é que Deus e Jesus agiam? Tem um texto em 2 Coríntios que falam tanto sobre a unidade, essa paridade entre o Pai e o Filho, como sobre a ação de ambos. 2 Coríntios 5,19, lá diz Paulo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
duas coisas nós lemos. Primeiro, Deus estava em Cristo, o Pai estava no Filho. O mesmo pensamento que nós vimos na boca de Jesus dizer para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Deus estava em Cristo. E o caráter reconciliador do Pai no Filho. Veja o grande amor divino que toma a iniciativa de remendar o relacionamento que nós havíamos quebrado, nós pecadores havíamos rompido. Diante das mais diversas reações nossas, a reação de Deus para conosco é sempre de amor, por mais que Ele nos puna e nos castigue. A reação, como é que é a reação do Deus Criador, por exemplo, diante de um traidor, diante de um publicano? É só olhar como que Jesus reagiu diante de um traidor. Como seria, como que Deus, o Deus abscondido, o Deus misterioso, reagiria diante da prostituta? Como seria? Como que o Deus eterno, cuja face nunca ninguém viu, agiria quando encontrando uma prostituta? Como que Jesus agiu? Você percebe a paridade e as consequências deste pensamento? Como que o Deus Criador, o Deus eterno, que reina entre os querubins e os serafins, reagiria diante de um filho rebelde? Olha para Jesus falando sobre o filho pródigo. Olha como ele é abraçador, eu nem sei se essa palavra existe, como ele é acolhedor. Esse é o caráter, esta é a maneira de agir do Pai, manifestada no Filho. Isto é importante, por que razão? Porque muitas vezes nós temos em mente um Deus que estraga prazer, que quer chover na nossa parada, que quer chover na nossa festa, que não quer que a gente se alegre. Um Deus que está sempre atrás da gente para nos punir e nos corrigir, e Deus não é assim. É importante que a gente tenha isso em mente. Deus é amor. Jesus nos ensinou que o Pai do céu, o nosso Pai, é melhor do que o melhor pai do mundo. Alguns aqui, e eu me incluo, tivemos bons pais. Nenhum pai nosso foi perfeito. É verdade que alguns tiveram pais alcoólatras que espancavam, mas alguns tiveram bons pais. Eu tive a felicidade de ter um excelente pai, um pai maravilhoso. E Jesus diz que o melhor de todos os pais é maligno diante da bondade, diante do amor, diante do acolhimento do Pai Celeste. Para pensar nessa paridade aqui. Jesus diz: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus em comparação com o Pai, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que o pedem. Isso é importante para que essa noção de um pai carrasco, um pai juiz que está ali querendo te cercear, saia da nossa mente. O nosso Pai é bom e tem boas coisas a dar, como Jesus manifestou seu caráter, suas ações, suas palavras para conosco. Eu gostaria de apresentar rapidamente 5 momentos do amor do Filho, que manifestam o caráter do Pai. 5 pontos, 5 exemplos rápidos sobre o amor de Jesus, o amor do Filho. Primeiro está em Lucas 19, 41 e 44. Olha a índole do Filho.
Jesus chora, isso mesmo, Jesus chora pelos que o rejeitaram. Note que Jesus poderia ter pago os judeus com a mesma moeda. Jesus, por uma questão de justiça, Lucas 19, 41 e 44, Jesus poderia pensar em termos de equidade, tipo, vocês me rejeitaram, me hostilizaram e desejaram me matar, pois então vocês terão a recompensa das vossas escolhas dentro de 40 anos. Em 40 anos vocês vão ter a colheita, mas não é assim que Jesus age. Olha como o amor do Filho sobrepuja todo entendimento. Ouçam as palavras do Mestre. Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, ele chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra você e te rodearão e te cercarão por todos os lados. Também te lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo de Deus. Jesus chora, diz o texto, pelo que viria sobre aqueles que mais o hostilizaram. Jesus sofreu mais hostilidade em Jerusalém do que em qualquer outro local. Jesus chora. Esse é o Deus que eu e você adoramos. Esse é o Jesus amoroso a quem servimos. Um outro exemplo, uma outra fotografia, uma outra imagem do amor de Jesus. O amor dele não é apenas por Jerusalém, mas se estende a todos. Jesus ama e chora e tem compaixão de todos. Em Marcos 6, 31 em diante, nós vemos uma outra cena de amor do Senhor Jesus. Diz lá o evangelista: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles, Jesus e seus discípulos, não terem tempo para comer. Jesus disse aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha que Jesus não é contra as férias, está vendo? Eu vou tirar férias dentro de alguns dias. Já fica aí a dica que Jesus não é contra o descanso. Descanso é sagrado. Venham comigo, Jesus disse. Vamos descansar um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um local deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. E aqui que eu queria que a tua mente pudesse contemplar isso aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve pena deles. Olha o coração de Jesus. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu fico imaginando, eu fiz recentemente uma visita, não tão recentemente, algum tempo atrás, eu fiz uma visita a uma dessas igrejas aí que tem multidões. Curioso, porque igrejas que recentemente foram abertas e tem multidões, milhares de pessoas. Eu resolvi ir para um culto deste tipo, para ver em loco o que acontecia lá, o que era pregado ali, o que era ensinado naquele local, o que era cantado naquele local, o que se dava ali. E eu fiquei contemplando nessa igreja que eu fui, sentam 8.000 pessoas. 8.000 pessoas sentam nessa igreja. E o auditório estava repleto de gente. Por sinal, bem na minha frente, na cadeira, quando ficamos de pé, ficou de pé uma senhora muito humilde. Eu imagino, ela tinha 2 notas de R$10 dentro de um plástico. E ali, então, havia uma insistência muito grande para arrancar dinheiro daquelas pessoas. Eles
anunciaram um alvo bastante alto. Quem ia apostar em Jesus? R$1.000. Eu fiquei pensando, olha, eu acho que ninguém aqui vai. E aí ele vem, é uma técnica que vem baixando, né? Vem baixando para 500 e tal, 100, e as pessoas então entregando os seus recursos ali. E quando chegou em R$10, a mulher na minha frente desenrolou 2 células. Eu fiquei com dó, eu fiquei com compaixão, eu fiquei com pena daquela ovelha que não tem pastor e está tendo a sua carne comida por pastores de vida opulenta e real. Jesus teve pena da multidão. Jesus olhou porque não tinham entendimento e andavam obscurecidos de pensamento. Eu até orei isso não está no meu script, mas aproveitando o embalo, eu orei pelaquela senhora que estava do meu lado, que eu imagino seja uma pessoa em densas trevas, enganada. Eu disse, Senhor, honra a fé desta senhora, tem misericórdia, tem pena. Eu penso que o Senhor olha com misericórdia sobre essas ovelhas que não têm pastor. Isso, tudo que eu estou dizendo, eu estou tentando demonstrar o grande amor de Jesus, como Jesus é amoroso. Diante das nossas lutas, em terceiro lugar, diante das nossas perdas, quando sofremos, o Mestre continua a chorar, assim como ele chorou sobre Jerusalém, assim como ele se compadeceu sobre aquela multidão, Jesus continua chorando. Em João 11:5, diz que Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria e Jesus amava Lázaro. João 11:5. E quando Jesus é confrontado com a dor da perda das irmãs de Lázaro, diz o texto que ele se perturba, ele chora, ele se comove. Lemos esses sentimentos de agonia, de tristeza, em João 11:32-38. Olha que texto precioso do coração de amor do Filho. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria jogou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se, diz o texto. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vejam como ele o amava. Isso é o comentário dos judeus que estão olhando para Jesus. Vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, mas ele não abriu o olho dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Jesus continua comovido, continua sofrendo e chorando conosco quando sofremos. Diz uma história que vi em Londres, a respeito de uma senhora muito piedosa, uma mulher cristã, piedosa, santa, casada com um marido ímpio, um marido ateu, ímpio, um marido hostil às coisas de Deus. E essa senhora ia semanalmente ao culto, muito ativa, participava muito, convidava vez por outra o seu marido, que nunca ligou para nada disso. Aí o filhinho deles pegou um câncer muito sério, gastaram tudo o que podiam para tentar salvar a vida daquela criança, que morreu em agonia, a peso de morfina, até um certo ponto, para não sentir as dores excruciantes. E o marido enfurecido, no dia da morte da criança, o marido amava muito o filhinho, recebeu o pastor na porta, quando o pastor veio visitar, para oficiar o sepultamento, o culto fúnebre daquela criancinha. E quando o pastor adentrou a porta, o marido hostil disse, cadê Deus? Cadê Ele? A minha mulher serve a Deus. Cadê? Onde está Deus? E o pastor
experiente, um homem de muito tato, respondeu: Deus está no mesmo lugar que ele estava quando seu filho morreu por ti e por mim. Da mesma maneira como o filho dele morreu em dores excruciantes, e ele contemplou por mim e por ti, ele está no mesmo lugar. Deus sofre conosco. O amor do Senhor é demonstrado quando ele participa dos nossos sofrimentos. O texto diz: agitou-se em espírito e perturbou-se. Jesus chorou diante do túmulo. Então, esse é o coração amoroso de Jesus que eu estou tentando comunicar para ti. Este é o grande amor do Filho que eu estou tentando comunicar para ti nesta noite. Um outro caso curioso, bem mais leve, mas também bem interessante, que fala sobre o amor de Jesus. Talvez eu devesse até ter começado com esse, porque este aqui é um tanto disparato. Está em Marcos 10, quando um jovem advogado, algumas traduções apresentam este rapaz como Régulo, Marcos 10, 17 a 27, um homem sincero, um homem que buscava, um jovem rapaz, que buscava e queria a vida eterna, mas era um homem dividido entre o amor ao mundo, o amor às riquezas e o amor a Jesus. Marcos 10, 17 em diante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus tira o foco dele e aponta para cima. Jesus não está dizendo que ele não presta, apenas está desviando o olhar daquele jovem, olha para cima. Só um. Você conhece os mandamentos? Disse Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. O jovem advogado declarou: mestre, eu tenho obedecido tudo isto desde a minha adolescência. Estou parafraseando de novo. Desde que eu era muito jovem. E aí é o comentário lindo aqui. Não sei se você já prestou atenção nesse texto conhecido. Diz o evangelista que Jesus o olhou e o amou. Jesus amou aquele rapaz. Você já tinha atentado para esse comentário? Olhando o amor. Jesus, o coração de Jesus foi atraído para o coração daquele rico rapaz que buscava a vida eterna. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: vai, vende tudo que você possui, entrega teus bens aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Havia a teologia da prosperidade, que fazia uma relação direta entre ter dinheiro e ser abençoado, ter saúde e ser abençoado, ser bem de vida e ser abençoado por Deus. E Jesus disse que essa relação não existia. Isso era na antiga aliança. Jesus estava inaugurando uma nova aliança, que as coisas da terra são secundárias. Como é difícil entrar no reino do céu. Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus
todas as coisas são possíveis. O que eu quero destacar aqui é o amor do Senhor por pessoas sinceras. Este jovem de posição social elevada buscava a vida eterna, embora os bens materiais fossem igualmente importantes para ele, e ele acabou dando preferência às coisas daqui e agora do que às coisas do céu. Este era o problema dele. Nós, eu e você, podemos ter problemas e fraquezas variadas, mas a fraqueza daquele rapaz era esse ponto. Mamon era o seu Deus, e ele não teve a força de renunciar isso tudo e abraçar Jesus e segui-lo. O temporal venceu o espiritual. Que pena! Esta é uma postura muito comum entre pessoas de alto padrão moral, mas que afinal preferem as alegrias deste mundo, o conforto que o dinheiro traz e os prazeres daqui e agora. Em Lucas 8:14, Jesus faz uma interpretação a respeito da parábola do semeador e se refere a este caso aqui. Ele diz que uma boa semente, não é uma má semente, é uma boa semente que não vinga. As sementes que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Veja que era uma boa semente, era uma pessoa sincera, mas que não ganhou força, porque as coisas desta vida acabaram sufocando. Ainda um último exemplo do grande amor de Jesus, do grande amor do Filho de Deus, pode ser visto em João 13, versículo 1. Um último exemplo, texto clássico, abertura do capítulo 13º de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor até o final. De que maneira Jesus amou os seus discípulos, e por tabela, você e eu que somos discípulos dele? De que maneira ele amou-os até o fim? É interessante que o contexto aí é da Páscoa, vocês viram? Antes da festa da Páscoa. A Páscoa comemorava a libertação dos judeus às custas da morte do Cordeiro Pascal. Jesus, a nossa Páscoa, nos amou sendo um morto em nosso lugar. Jesus amou os seus discípulos e amou a mim e a você, entregando o seu corpo, entregando a sua vida por mim e por você. Foi assim que ele amou aqueles discípulos, é assim que ele nos ama. E não há prova de amor maior, como eu comecei dizendo, não há prova de amor maior do que alguém dar a sua vida, que é o máximo, talvez por uma filha, por alguém que você ama muito. Não há prova de amor maior do que dar-se a si mesmo por outrem. E este é o amor do Filho, o grande amor do Filho por mim e por você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus. O mercenário foge, disse Jesus, porque é mercenário e não ama as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nunca tenha dúvida do amor do Senhor Jesus por você. Nunca tenha dúvida. Da mesma maneira como nós pregamos, para que a tua fé não desfaleça, para que tu sempre creias que o Pai te ama. Nunca tem dúvida de que o Filho te ama.
te ama com paixão, ao ponto de ter entregado a sua vida por ti. É comum, por vezes, principalmente mocinhas que foram violadas quando pequena, foram pai ou alguém, um padrasto, geralmente, viola, aquela mocinha carrega consigo um sentimento que ela não presta, que ela não vale, que ela não tem valor. E eu, quando lido com esse tipo de coisa, eu digo: Jesus te ama e morreu por ti. Jesus te ama e morreu por ti. Você é importante, você tem valor. E hoje à noite, você tem valor, você é importante. Jesus te ama. No nome dele, amém.